Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos no Seminário Bíblico Querix, no curso Os Primeiros Passos, que é o Discipulado Nível 1, que faz parte de um conjunto de mais de 100 ministrações, né? Aqui, esse é só a pontinha do iceberg, são 10 ministrações que estamos podendo compartilhar aqui com os irmãos no decorrer das semanas. Estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Filadélfia, e quero louvar a Deus pela vida do Bispo Anderson, que abriu as portas da igreja, incentivou os irmãos, porque às vezes nem o pastor se interessa muito, né? E aí como que os irmãos vão se interessar? E aí o bispo está sempre aí nas aulas, não falta uma. Isso também é um sinal de humildade, é um sinal de que nós estamos sempre com o coração aberto para aprender, né? Não é porque somos pastores ou somos já exercitados no ministério que a gente não pode abrir o nosso coração, né? E aprender cada vez mais, né? Talvez aprender aquilo que a gente já sabe, só que de uma maneira diferente, né? Como o Daniel e a Bianca, que já viram o Discipulado Nível 1 285 vezes, né? Eles estão aí mais uma vez, firme e forte, né? Para crescer na graça e no conhecimento. Interessante que a gente ministra sempre as mesmas coisas, mas de uma maneira sempre diferente, né? Sempre de uma maneira diferente, porque o modelo que o seminário foi adotado é para que as pessoas tenham liberdade no Espírito Santo para ministrar. Isso acontece também comigo, então eu também tenho liberdade, eu não fico preso em algo que eu já escrevi pré-determinado para falar. Não, aqui nós temos textos bíblicos e temos aqui a unção do Espírito Santo, amém? Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, uma oportunidade preciosa de podermos meditar na Tua Palavra, de podermos, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, viva em nossos corações. Pai querido, a Tua Palavra, ela é viva, a Tua Palavra é verdadeira, e por isso nós te pedimos que nesta noite o Senhor nos dê a unção necessária para que possamos meditar e refletir na Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dai-nos o poder para ministrar essa Palavra, dai-nos a Tua graça, dai-nos a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, uma vez mais, eu quero me esconder atrás da cruz. Eu quero me esvaziar de toda sabedoria humana, de toda teologia humana. Eu prefiro o Teu Espírito Santo, Pai, e eu entrego a Ti esta ministração. Pai, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, toda oposição maligna caia por terra, e que a Tua bênção e a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Então abra aí o seu livro na página 47, e hoje o tema da mensagem é o poder que nos transforma. Amém? O poder que nos transforma. Então o primeiro texto base que nós iniciamos aí na nossa meditação de hoje fica em Mateus capítulo 22, o versículo é o 29, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou ler mais uma vez, palavras de Jesus, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós lemos um texto de Paulo, o apóstolo dos gentios, nós nos alegramos e nós prestamos muita atenção, porque ele foi um grande pregador, um evangelista, escreveu quase metade do Novo Testamento. Quando nós vemos palavras dos apóstolos que andaram com Jesus, como por exemplo Pedro, como por exemplo Mateus, né, que era o publicano, Levi, cobrador de impostos. Quando nós vemos Lucas, o médico que teve ali, foi
basicamente um historiador, né, e entrevistou pessoas ali que andaram com Jesus para escrever o seu tratado. Nós damos ali uma atenção muito boa. Porém, meus irmãos, quando nós lemos a palavra que foi dita por Jesus Cristo de Nazaré, então nossa atenção tem que ser redobrada. Tem algumas Bíblias que têm até a preocupação de colocar as palavras de Jesus em vermelho. Tem lá o texto bíblico que quando é Jesus falando, quando foram palavras ditas por Cristo, então ali os autores daquela Bíblia colocam ali o texto em vermelho, para realmente chamar a nossa atenção. E é o que nós temos aqui nesse texto de Mateus, quando Jesus, respondendo aos fariseus, aos religiosos, ele fala algo sobre um engano, sobre um erro. Ele fala: olha, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras. E aí ele fala: nem o poder de Deus. Irmãos, falar sobre o poder de Deus nos nossos dias, de uma grande enxurrada de igrejas pentecostais e neopentecostais, é algo muito complicado, porque nós vemos muito movimento dito espiritual, em que as pessoas não conseguem compreender e ainda saem dizendo: este é o poder de Deus. Ah, mas o que é isso? Isso é o poder de Deus? Ah, mas me explica melhor isso. Não, eu não sei, eu só sei que é o poder de Deus, né? Então isso traz uma certa dificuldade para os cristãos um pouco mais inconformados com respostas simples. Amém? Resposta simples. Ah, o que é isso? Isso é o poder de Deus. Tá, mas e a Bíblia o que diz a respeito? Porque, irmãos, nós somos pentecostal. Eu creio nos dons do Espírito, eu busco os dons do Espírito, eu tenho alguns dons do Espírito, porém, a minha base de fé não são os dons que me impulsionam a fazer a obra. O que me impulsiona a fazer a obra é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus, ele dá essa prerrogativa, dizendo que aqueles religiosos estavam errando por não conhecer o poder de Deus. Irmãos, conhecer o poder de Deus simplesmente pela experiência pode levar muitos irmãos ao erro, ao engano. Um ponto chave que nós precisamos iniciar essa ministração é dizer que nós acreditamos no poder de Deus. O poder de Deus, ele é real. É Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que tudo fez pelo poder da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E esse Deus Todo-Poderoso, ele comunica esse poder e ele compartilha com o seu povo, com a sua igreja. Isso é algo tremendo de nós pensarmos, porque quando nós somos crianças, nós assistimos os desenhos animados dos Vingadores, uma vez o que era menorzinho, né? E nós entramos numa discussão quase que teológica, discutindo quem era mais forte, Sansão ou o incrível Hulk. Lembra disso? Não lembro, você era bem pequeno. E a gente entrou numa discussão e ele começou a argumentar. Não, porque o Hulk, ele destruiu o Homem de Ferro, sei lá quem, né? Citou alguns personagens, começou a argumentar, e a gente entrando nessa discussão se Sansão era mais forte do que... E aí a gente chegou numa conclusão, e eu peguei ele quando eu disse: mas qual é a fonte do poder do Hulk? Aí ele falou: a experiência lá do doutor lá, que é... Eu falei: aí que tá o detalhe. A fonte do poder de Sansão era o Senhor, o Espírito Santo. E ali a gente conseguiu chegar ali num consentimento teológico, né? Mais ou menos teológico, amém? Então, aqui nós temos um texto que narra justamente esse erro de conhecer o poder de Deus através das manifestações espirituais, das
extraordinárias, que fica lá em Atos capítulo 8, versículo 9 e 10, que está aí no seu livro, na página 48. Atos capítulo 8, versículo 9 e 10 diz assim: Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, ou seja, a feitiçaria, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande. Amém, irmãos? Olha que tremendo erro e engano, que uma cidade inteira estava concluindo que algo, por ser sobrenatural, era o poder de Deus. Aqui nós temos a narrativa de um tal de Simão, mágico, um homem que exercia feitiçaria. Ele fazia sinais e a todos atendia, desde o menor até o maior, ou seja, desde o mais simples cidadão de Samaria até um grande prefeito, um grande príncipe ali daquela cidade, porque eles olhavam para aquele homem através dos sinais que ele fazia, miraculosos, e eles olhavam e diziam: este é o poder de Deus. E aí, não contente, diziam: é o grande poder, chamado o grande. Irmãos, nós vemos lá Moisés, quando ele faz os sinais para Faraó, no êxodo do Egito, ali pouco antes deles saírem do Egito, e diz a palavra que os feiticeiros de Faraó, eles também faziam os mesmos sinais que o Moisés fazia ali junto com o seu irmão Arão. Ali aquele episódio do cajado, ele joga o cajado e o cajado vira uma serpente. E aí vem os feiticeiros e também jogam os seus cajados, que também viram serpentes ali diante de Faraó. E Faraó fala: tá vendo? Olha lá, isso aí a gente também faz. Só que aí o detalhe, do poder de Deus, a serpente de Moisés foi lá e engoliu as duas serpentes dos feiticeiros de Faraó. Porém, eram sinais que estavam sendo feitos, que também se assemelhavam ali ao poder de Deus. E aqui nós encontramos uma cidade inteira não reconhecendo o verdadeiro poder de Deus. Amém? Irmãos, nós cremos na experiência. Eu quero ressaltar bem, porque nós estamos falando para muitas pessoas, estamos fazendo seminários, estamos ministrando em igrejas que não é a nossa, e eu quero dizer que eu acredito no poder de Deus. Porém, irmãos, nós precisamos colocar a palavra em primeiro lugar. A palavra vem na frente das manifestações espirituais. Amém? Então, irmãos, essa mensagem, o poder que nos transforma, ela originou-se em um primeiro aprofundamento que eu tive, um primeiro estudo que eu decidi fazer sobre a língua no original grego. Foi a primeira vez que eu comprei um dicionário em grego, e eu comecei a estudar e comecei a analisar. A primeira palavra que eu decidi analisar foi a palavra poder. Esse foi o ponto inicial o meu primeiro contato com a língua grega, que é o idioma do Novo Testamento. E quando eu comecei a pesquisar alguns versículos que tinham a palavra poder, essa palavra, ela que era traduzida por poder, eu fui pesquisar o que significava, qual era essa palavra no original, o que tinha ali de diferente, que nós poderíamos aprofundar melhor o nosso entendimento. E aí o primeiro versículo que eu comecei a analisar foi Romanos capítulo 1, no versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim a palavra: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz que existe um poder de Deus. Ele usa aqui a expressão poder para a salvação. E aí nós damos início
início ao nosso estudo. O que é esse poder para a salvação que o apóstolo Paulo diz? Aí nós analisamos aqui a palavra, no original grego é a palavra dunamis, né? Ou dinamis, aí você que escolhe. Essa palavra dunamis, ela significa o seguinte: significa poder inerente, poder que reside numa coisa em virtude da sua própria natureza. Então aí eu comecei a entender, quando o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí a tradução dessa palavra significa que é o poder que reside, a virtude que reside em algo, em virtude da sua própria natureza. Então eu começo a entender que o poder do Evangelho é o poder da salvação, e que não depende de mim. Amém? É o poder que não depende de mim. Porque um dia, meu irmão, nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Um dia nós reconhecemos Jesus não só como uma figura religiosa, não só como uma imagem de um homem pendurado numa cruz, sem valor e significado algum, e nós assumimos a referência de que Jesus, ele morreu no nosso lugar. Isso é o Evangelho da salvação. Jesus morreu para pagar os meus e os seus pecados. Nós estávamos perdidos, longe de Deus, inimigos da cruz, inimigos de Deus, inconscientemente, escravos do pecado, e de repente nós tivemos um encontro com a pessoa de Jesus, através da pregação do Evangelho da salvação. E quando nós abrimos o nosso coração, e aquele Evangelho entrou, e aquelas palavras trouxeram vida para aquilo que era morte dentro de nós, não é uma mudança exterior, nem mental, nem emocional, é algo que fluiu dentro de nós, e nós passamos a entender que estávamos salvos. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu aceitei Jesus, eu andava na rua lendo a Bíblia. Eu entrei assim, tá aqui os meus familiares que são testemunhas, só faltava eu subir em cima da mesa e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só faltava evangelizar um cachorro no meio da rua, né? Se o Tobias passasse, eu ia falar: Tobias, Jesus te ama, aleluia, né? E o Tobias ia falar: né? Tobias é o cachorro da irmã ali, e eu falo que ele é o apócrifo, e ela fica brava comigo, porque eu chamo o cachorro de apócrifo, né? Aí ela me trouxe um texto bíblico dizendo que tinha um Tobias levita lá no Antigo Testamento, e aí eu falei: tá bom, então deixa pra lá o apócrifo. Então, irmãos, essa coisa maluca que acontece dentro da gente não é algo emocional. Porque quando eu aceitei Jesus, irmãos, a igreja que eu entrei e aceitei Jesus, eu nunca mais pisei nela. Não foi algo que alguém ficou construindo um pensamento, uma filosofia, dizendo: olha, né, você precisa compreender. Não, irmão, eu entrei numa igreja totalmente arrebentado, e eu levantei minha mão e saí de lá vivo, saí de lá transformado. O poder de Deus, da salvação, me alcançou. E depois desse dia para cá, irmãos, eu nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Porque eu não precisava de uma religião, eu não buscava uma religião. Eu costumo dizer que eu encontrei aquilo que não procurava. Amém? Por quê? Porque o poder da salvação, ele reside no próprio Evangelho. E eu e você não precisamos ter nenhuma persuasão para pregar o Evangelho. Você precisa simplesmente pregar, porque o próprio Evangelho é o poder da salvação. Então esse é o primeiro ponto, que é o poder que não depende de mim. Não adianta nós entrarmos numa igreja pentecostal e querermos experimentar o poder de Deus sem antes compreender que o poder de Deus,
dia a receber é o poder da salvação. Amém? Glória a Deus. Essa palavra dunamis, né? Como eu já mencionei em outras ocasiões, a nossa língua portuguesa não veio do grego direto, ele veio do latim, e o latim, por sua vez, tem as suas raízes no grego. Então tem algumas palavras em português que se assemelham e traz um significado para a gente que tem a sua raiz no grego. E a palavra que nos traz uma ideia melhor sobre esse poder é a palavra dínamo, né? O dínamo é é um aparelho, né? Eu olhei pro Daniel, lembrei que ele me indicou um livro, um filme que chama como que é daquele menino lá dos ventos lá? Como que é o nome do livro? Do filme? Ventos. Menino lá da África o menino que descobriu o vento, era alguma coisa assim. E aí ele pega um dínamo que tinha na roda da bicicleta, né, que fazia, ele girava ali, aí acendia o farolzinho da bicicleta, com aquilo que produzia, ele pegava a energia da mecânica da roda que girava da bicicleta, e ele transformava essa energia em energia elétrica, porque acendia a luz, e ali depois ele faz lá um moinho, lá um catavento, um gigante, começa a produzir energia elétrica. É um um filme muito legal, se você quiser procura lá na Netflix. Aleluia. Amém? E essa palavra dínamo, ela tem a raiz na palavra dunamis ou dinamis. O que significa um dínamo? Segundo os nossos dicionários, significa um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em elétrica, através de uma indução eletromagnética, encontrado em carros antigos, hoje substituído pelo alternador. Eu fiquei feliz de dar esse exemplo do filme, porque eu sempre dou o exemplo da Brasília que eu tinha, né, irmão? E essa Brasília, esse exemplo já está um pouco passado, eu já enjoei de dar esse exemplo, porque eu vou acabar dando, porque eu já falei, vou começar a curiosidade de vocês. A minha Brasília, ela era do ano 73, eu nasci em 81, tá, irmãos? Então, ela era mais antiga que eu, ela tinha mais anos de vida do que eu, e eu tinha 18 anos com a minha Brasília, e aquela Brasília tinha um vazamento de óleo, que ela ficava pingando, bem em cima do dínamo, né? Tinha um dínamo, hoje em dia não existe mais, hoje em dia é o alternador que chama, né, a peça, mas aquela peça, o dínamo, ele tinha a responsabilidade de pegar a energia mecânica que saía ali do motor e transformava em quê? Em energia elétrica, e ali pingava bem o óleo, né? Tinha um vazamento de óleo, que quando a gente comprou o carro, meu pai falou, isso aí é moleza, a gente desmontou o motor do carro inteiro e vendemos o carro com vazamento de óleo, e aquele bendito pingo pingava no alternador e não carregava a minha bateria. Isso significava o quê? Que eu estava sempre empurrando o carro para ele pegar no tranco. Isso nos dá uma ideia, irmãos, do que o pecado, né, o óleo do pecado faz com o poder de Deus em nossas vidas. Ele vai minando, ele vai trazendo ali vai atrapalhando aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amém? Então o dínamo, ele tinha o poder em si mesmo de converter a energia mecânica em energia elétrica. Então o que Deus faz com o poder da salvação? Ele converte a sua energia mecânica de poder pregar o evangelho, de falar que Jesus Cristo é o Senhor, de falar que você ama Jesus, que Ele mudou a sua história. Aí Deus pega essa energia sua mecânica e converte em poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Você não precisa convencer ninguém acerca de Jesus. Prega o evangelho, porque o próprio evangelho é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o que, irmãos? É o poder de Deus. A mensagem da cruz, a palavra da cruz é loucura. Como assim? Jesus morreu no meu lugar? É loucura para aqueles que estão se perdendo, que escarnecem, que zombam, né? Que fala, às vezes no meio corporativo, né? Não vou falar com Jesus não, vou falar logo com Deus, né? Vou falar com o presidente da empresa. Irmão,
irmãos, aqueles que negam, eles ainda não descobriram que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, para mim e para você que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Coisa linda, irmãos, é o poder da salvação. E depois, em segundo lugar, eu fui para um outro texto bíblico que também tinha essa palavra poder, que é Atos capítulo 1, versículo 8. Aí no seu livro está na página 50. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então aqui nós encontramos no livro de Atos uma promessa de Jesus, em que ele dá uma ordenança ali aos seus discípulos. Ele diz ali: olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ele diz: mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Em algumas traduções, talvez você vai encontrar a palavra virtude, né? A virtude, mas receberão a virtude, né? Quando vier sobre vós o Espírito Santo. Mas a palavra poder, aqui no original, é a palavra dunamis. Então, o mesmo conceito que se aplica para a questão da salvação é também aplicada quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo. Aqui o povo, aqui Jesus estava falando para os discípulos que eles iriam receber o poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Se quiserem ligar o ventilador lá atrás, eu acho que só aqui que fica chacoalhando, mas já está ligado? Amém. É que hoje está bem quente. Se quiser pode ligar, pastor, né? Dá uma ligadinha, que senão o pessoal vai entrar no fogo do Espírito aqui daqui a pouco. Aleluia. Então, irmãos, outra palavra. Então, o que nós podemos concluir? Que o poder que vem de Deus pelo batismo no Espírito Santo também não depende de mim. Não depende de mim. Ai, pastor, mas a gente vê até em livros 7 passos para receber o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos na igreja a campanha dos 21 dias do jejum de Daniel para receber o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, nós não temos controle sobre o que o Espírito quer fazer na vida dos irmãos. Nós não temos a capacidade espiritual de impor as mãos sobre alguém e com aquela imposição de mãos ela receber o Espírito Santo. O que pode acontecer é que isso ocorra por uma iniciativa de Deus e não do homem. O Espírito Santo pode me impelir a fazer uma ministração e impor as mãos sobre a vida de alguém e essa pessoa receber o Espírito Santo através de mim, não por uma iniciativa minha. Então o batismo com o Espírito Santo não vem de nós, não é nós que conseguimos, que depende de uma postura. Tanto é que a gente vê às vezes na internet alguns vídeos de pessoas sendo batizadas no shopping, pessoas recebendo o poder do Espírito Santo no ônibus e começa a falar em línguas ali, não consegue parar e todo mundo acha que a pessoa está maluca ou que é um estrangeiro, né? Essa pessoa deve ser árabe, está falando em línguas estranhas aqui. Então, irmãos, o batismo nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir, porém isso só vai acontecer quando Deus assim permitir. A minha experiência foi uma experiência peculiar, porque eu estava no monte e Deus preparou esse dia para que fosse um pastor juntamente conosco ali, eu e mais 2 pessoas, e ali eu estava orando, não estava sentindo nada, não estava esperando nada, não estava nem pedindo nada nesse sentido para Deus. E quando o irmão veio, orou por mim, e o poder de Deus veio sobre a minha vida, e de lá para cá eu nunca mais deixei de falar em outras línguas. Amém? Glória a Deus. Outra palavra
palavra que se assemelha, que tem a raiz na palavra dunamis, é a palavra dinamite. Olha que interessante. Você sabe como é feita uma dinamite? A dinamite, para se fazer uma dinamite, precisa-se apenas de 2 elementos: a nitroglicerina e um elemento chamado terra diatomácea. Olha que interessante essa composição da dinamite. Eu não sei se tem algum químico entre nós que pode falar, né? Não é assim, pastor, isso aqui eu achei na internet, meu irmão. Eu não sou nenhum especialista em bomba, tá bom? Eu não sei, eu nunca fiz uma dinamite no quintal da minha casa. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente acha as coisas na internet. Hoje em dia a gente tem acesso a esse tipo de coisa. E lá o Wikipédia me diz que para fazer uma dinamite eu preciso de 2 elementos: nitroglicerina e um tipo específico de terra. A palavra dinamite tem a raiz na palavra dunamis ou dinamis. O que nós podemos concluir? Que o batismo com o Espírito Santo é a junção da nitroglicerina de Deus, do poder que vem do Espírito Santo, e quando se junta com a terra que somos nós, o pó da terra, que fomos feitos do pó da terra, e quando existe essa química celestial, então o que acontece, irmão? Acontece uma explosão de unção e de poder de Deus na nossa vida. Aí você começa a falar em outras línguas, aí você começa a orar pelas pessoas no meio da rua, aquilo que você não fazia antes, você começa a fazer agora. Por quê? Porque existe algo de Deus que começou a fazer parte de dentro de você. Não é algo que já existia e que foi ativado, não, é algo que veio de dentro para fora. Você lembra quando existia orelhões na rua? Orelhão? O orelhão, eu sou meio tiozinho, tá, irmãos? Eu sou da época do orelhão, de ficha, porque depois veio o orelhão de cartão, né? Você comprava lá com 20 unidades e ficava comendo, né? Você ia falar com a namorada no orelhão, você ficava torcendo para demorar mais, né? Porque comia ali os créditos do cartão. Mas antes disso era ficha telefônica mesmo. E aí você punha a ficha telefônica no orelhão e ela ficava tipo presa ali, ficava parada, guardadinha. E aí quando acabava o tempo ela caía. Aquele barulhinho da ficha caindo no orelhão era o terror, porque a ligação já ia cair, era o fim da linha para nós, era o game over. O poder de Deus é mais ou menos isso. É quando algo do céu celestial desce sobre nós e cai como uma ficha telefônica que entra dentro de nós. Não é algo que foi ativado, não, é algo de Deus que entra dentro de você e de mim, que somos pecadores, comedores de arroz com feijão. Amém? Glória a Deus. Deus compartilha isso conosco. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo de 8 a 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que reparte os dons à igreja, a cada um como ele quer. Não é como eu quero. A Bíblia até diz: buscai os melhores dons. Nós podemos sim buscar os dons, pedir para Deus, orar. Porém, irmãos, os dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo, e ele distribui a cada um como ele quer. Não depende de nós. Amém? E aqui é a prova que Deus realmente distribui dons. Falar em línguas estranhas não é uma invenção pentecostal, não, irmãos. Falar em outras línguas, profetizar. Uma vez eu presenciei uma cena muito, sabe, de deixar qualquer um de cabelo em pé, de queixo caído. Tinha uma visitante na igreja, uma irmã, e ela nunca tinha ido na igreja, ninguém conhecia ela.
E aí de repente o pregador estava lá pregando, e aí ele tinha mania de bater assim na perna, né? Aí ele bateu na perna e falou: irmã, Deus me mostra que você tem uma casa que é um cômodo, e essa casa você tem um guarda-roupa que separa a cozinha do quarto. Falou em público, ele falou no microfone. Se fosse algo que, né, não fosse de Deus, eu acho que no mínimo ele ia falar do cantinho com a irmã, com medo de não ser, né, irmãos? E ali a irmã começou a chorar. Ela falou: é isso mesmo. E aí Deus começou a inspirar, e ele começou a falar o que Deus iria fazer na vida daquela irmã. Isso é uma coisa de você ficar de boca aberta. Falar: como? Né? Deu detalhe, falou que existia ali um guarda-roupa que dividia a cozinha do quarto. Irmãos, isso é o poder de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra que é traduzida como dom é a palavra charisma. Por isso que até os nossos irmãos católicos, agora tem a parte ali dos irmãos católicos que são chamados de carismáticos, amém? O carismático significa que eles reconhecem os dons do Espírito. Por quê? Porque a palavra dom vem do grego charisma, que significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. É o dom da graça de Deus. Charisma vem da palavra chariz, que é graça. Graça é o favor imerecido, amém? Nós não merecemos nada de Deus, irmãos. Você sabe o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação eterna. Nós merecemos o fogo do inferno. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, e Deus é um Deus santo. Deus, Ele estabeleceu um padrão mínimo de santidade que o homem precisa para se aproximar de Deus, e nós não temos esse padrão mínimo. Nós nunca atingiríamos esse padrão mínimo. Por isso Deus enviou Jesus. Por isso Deus enviou seu Filho para morrer, irmãos. Ele enviou seu Filho para passar por tudo aquilo que eu e você não conseguiríamos passar, e Ele nos resgatar da maldição do pecado, da maldição da lei. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e se nós não merecemos a nossa salvação, quem dirá os dons do Espírito? Quem dirá os dons espirituais? Deus, Ele reparte a cada um segundo a própria vontade dele. Você consegue pensar que Deus, Ele tem vontade própria, irmãos? Porque às vezes a gente tem uma impressão de que as pessoas acham que Deus é uma força, né? É uma luz assim, ou que é um velhinho com barba branca, com um raio na mão, esperando o pecador, né, pecar para tirar o raio na cabeça. Não, irmãos, Deus, Ele tem personalidade. Deus, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo sofre, o Espírito Santo tem ciúmes, a Bíblia diz, amém? O Espírito Santo, Deus tem vontade própria. Irmãos, para efeito didático, tá, irmãos? Nós dividimos esses 9 dons em 3 categorias de dons, tá? O primeiro é os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ou de ciência, e o dom de discernir espíritos. Esses são dons de revelação. Está aí na página 51, amém? Embaixo aí do charisma, os dons de revelação. Então, palavra de sabedoria não é simplesmente uma pessoa que tem uma sabedoria para resolver problemas, como aconteceu com Salomão, né? Lá que teve ali um problema ali, que trouxeram 2 prostitutas, que um filho tinha morrido, e ele falou: mata, vamos pegar uma espada e dividir o filho no meio, né? O filho vivo. E aí a mãe, que era verdadeira, falou: não pode dar meu filho para outra, porque eu prefiro meu filho vivo do que meu filho morto, né? E a metade do meu filho morto. E aí Salomão falou: não faça nada com a criança, porque essa é a verdadeira mãe, uma sabedoria celestial. Porém, não é esse tipo de sabedoria que nós estamos falando aqui. Aqui é o dom de revelação de Deus. Qual é a diferença de dom de palavra de sabedoria e de palavra de conhecimento? É que a palavra de sabedoria fala sobre eventos que acontecerão no futuro, são eventos revelados que acontecerão no futuro. E a palavra de conhecimento são revelações dadas por Deus à sua igreja para
eventos, referente a eventos que estão acontecendo no presente ou aconteceram no passado. Amém? E o dom de discernir espíritos não é simplesmente saber se é de Deus ou não, né? Eu sinto que é de Deus, eu sinto que não é de Deus. O dom de discernir espírito é extremamente profundo e dá acesso a coisas espirituais extraordinárias, a revelações, a audições. Pessoa que tem visão aberta geralmente transita, manifesta no dom de discernir espíritos. Aí temos o dom de poder, a categoria dons de poder, que é a palavra da fé, o dom da fé, o dom de curar e a operação de milagres. Interessante que o único dom que fala no plural é os dons de curar. Os demais é tudo um único dom, porque existem vários tipos de manifestação de cura: cura física, cura emocional, cura espiritual. Amém? Glória a Deus. E por último, os dons de inspiração, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, quando nós falamos de dom de profecia, não está tudo dentro do mesmo balaio da revelação, e só porque alguém trouxe uma revelação, essa revelação é profecia. Não, a profecia, ela é a inspiração de Deus. Então, você move, o Espírito Santo te move pela inspiração, e você, já muitas vezes acontece, quando você está orando por alguém, e ali você começa a orar, e no meio da oração você começa a colocar ali palavras, elementos de coisas que estão acontecendo na vida daquela pessoa, e você não necessariamente está dizendo eis que te digo, você não necessariamente está falando olha, Deus está me mostrando, mas a inspiração, algo que flui do dom, te traz as palavras de profecia, de revelação. Amém? Glória a Deus. E nós temos a maior profecia, que é a palavra de Deus. Os profetas no Antigo Testamento, eles eram inspirados para falar a palavra de Deus, porque não tinha a palavra escrita. Hoje, se você é um pregador da palavra, pode pedir para Deus o dom de profecia, porque vai ser a inspiração que você precisa para ministrar a palavra de Deus também. Amém, irmãos? E aí agora, indo para a segunda parte, a parte final, não sei que horas são, porque não tem o relógio ali. Aquele relógio está certo? Não, né? 9h20, então tá bom ainda. A segunda parte da nossa ministração aqui, do nosso estudo, é uma outra questão do poder. O texto em João, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então aqui a palavra diz que Deus, Ele deu o poder de ser filho de Deus. E aí, quando eu fui pesquisar essa palavra no original, poder, que é traduzido por poder, eu tomei um susto, porque não era a palavra dunamis, que eu já estava acostumado desde lá do poder para a salvação, do poder do batismo do Espírito Santo. Era a palavra exousia. Aí eu falei, o que significa essa palavra? Exousia significa o poder de escolher, a licença ou permissão. Poder da autoridade é o poder de reger ou governar, é o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, irmãos, algumas traduções mais modernas já traduzem essa palavra poder por autoridade. Talvez você encontre alguma tradução mais recente dizendo, mas receberão a autoridade, mas todos quantos receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. O que significa essa palavra exousia? É o poder delegado, é como se fosse o poder de polícia. O policial, ele tem os dois tipos de poder. Ele tem o poder de força, ele tem uma arma, ele pode realizar ele pode entrar armado em qualquer lugar, num banco, por exemplo, que tem uma porta que
que proíbe todo mundo de entrar armado, ele pode entrar, e ele tem o que? A autoridade. Então, ainda que o policial não esteja nem armado, se ele entrar por aquela porta, todo mundo vai falar: opa, o que está acontecendo? Aquele policial, ele tem a autoridade para entrar, ele tem o direito que lhe foi outorgado pelo governo de poder entrar e fazer o que ele ali, né, em nome da lei. Irmãos, o poder de ser filho de Deus, ao contrário dos outros, depende de mim, depende de você. Por quê? Porque nós precisamos tomar posse. Todo mundo que está na igreja é filho de Deus? Eu vou fazer uma pergunta: todo ser humano é filho de Deus? Todo ser humano é criatura de Deus, irmãos. Porque se você for na empresa, aí a pessoa fala assim: ah, você vai sair de férias? Eu também sou filho de Deus, né, irmão? Também sou filho de Deus, também tenho direito, né? Não, irmãos, não é todos que são filhos de Deus, é todos os que o receberam. Todos quantos o receberam, ele assim deu o direito, deu a autoridade, deu o poder de ser filho de Deus. Por isso que nós precisamos exercer essa autoridade, amém, irmãos? Glória a Deus. E por último, o poder sobre o inimigo, que está em Lucas 10:19, que diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui, irmãos, Jesus, ele concede uma autoridade contra espíritos malignos. Irmãos, os demônios existem, eles são uma realidade. Se você acha que isso é coisa de filme, como hoje alguns comemoram o dia das bruxas, né? Dia de Halloween, né? Nós cristãos, irmãos, se você não sabe, dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante. Amém? Quando Martinho Lutero foi lá, cravou ali as suas teses, as 95 teses, e ele era um padre católico que entendeu que a igreja estava totalmente equivocada quanto à salvação, e ele deu início à Reforma Protestante. Então nós comemoramos no dia 31 de outubro a Reforma Protestante, que em 1517, né, aconteceu em 1517. Então nós estamos há 502 anos da reforma, que a igreja católica rachou, e que um povo que hoje é chamado de evangélico ou protestante saiu de dentro da igreja católica. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse poder para repreender diabo, para repreender demônios, ele é real, irmãos. No começo lá da minha conversão, eu fazendo um culto no lar, e ministrando ali uma campanha ali, num culto no lar, de repente, quando eu coloquei a mão sobre a cabeça da irmã, da moça que estava lá presente na reunião, ela simplesmente foi possuída por um demônio ali, e aquele demônio começou a gritar, dizendo que mataria ela, iria matar. Eu vou matar ela com uma voz, um timbre que ela nunca poderia fazer, né? E ali, naquela hora, opa, cadê o pastor, né? Chama alguém, pelo amor de Deus. Não, era eu que estava ali, um recém-convertido, só que cheio da vontade de servir a Deus, cheio do poder e da autoridade que Deus tinha me delegado. Ali, sem pensar muito, eu comecei a expulsar, eu comecei a repreender: sai dela em nome de Jesus. E de repente aquela coisa foi embora, e aí aquela moça, depois ela voltou assim, e o semblante dela era outro, irmão. Ela, sabe, depois ela se mudou, ela voltou lá para a Bahia, que era a terra dela, estava toda feliz, né? Vivia uma opressão muito terrível, e ali com aquela oração, Deus ali fez essa obra. Então expulsar demônio depende de mim e de você, irmãos, porque já foi nos concedido na cruz de Cristo. Depende de nós exercer essa autoridade. Ah, mas qualquer um pode expulsar demônio, irmãos? O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Em meu nome
expulsarão demônios. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor já nos concedeu. Nós precisamos crer, nós precisamos exercer, amém? Glória a Deus. E para concluir, irmãos, para fechar aqui nossa ministração, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 5 a 7. A minha tradução que você tem aí no livro é a tradução NVI, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse poder em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus. Irmão, tudo isso foi entregue para a igreja. Tudo isso que nós ministramos hoje é possível. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar o poder da salvação, o poder do batismo com o Espírito Santo, o poder de ser filho de Deus, o poder contra o inimigo. Nós precisamos sim acreditar, e vamos viver maravilhas de experiências espirituais lindas da parte de Deus. Porém, irmãos, nunca se esqueça, esse poder precisa estar em vaso de barro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia.